Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. Pessoal, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, vou explicar para vocês depois da vinheta, mas a gente vai falar sobre Palmeiras, sobre o atual líder do Campeonato Brasileiro. A gente está gravando isso no dia 11/10, então a gente vai falar sobre o atual líder e da forma como o Palmeiras joga, das estatísticas, da forma de pensamento do Abel. A gente vai falar de tudo isso no vídeo de hoje. Antes da gente ir para a vinheta, like no vídeo, comentário aqui embaixo, tá? E muito importante te ouvir. Deixou o like, deixou o comentário? Também, por favor, compartilhe o vídeo com todo mundo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Então, bora para a vinheta. Na volta, mais Palmeiras. Pessoal, como que vai funcionar esse vídeo? Então, eu vou explicar como vai funcionar e alguns vídeos vão ser nessa linha. Então, é bom de fazer essa primeira conversa para depois, nos próximos, ficar mais tranquilo, tá? A gente vai falar sobre a forma de ver o jogo do Abel, tá? Como que ele se prepara para os jogos. A gente viu ontem as questões relacionadas à preparação e à leitura de jogo que o Abel tem, né? Da montagem estratégica da equipe, muito com base na final da Libertadores. Hoje a gente vai dar uma olhada no geral, como que ele se prepara para os jogos e principalmente como que a equipe dele está em relação às demais, tá bom? E aí a gente vai fazer o uso de duas coisas. Uma de uma entrevista dele para o Roda Viva, onde ele fala sobre o adversário, sobre a preparação, a gente vai dar uma olhadinha e depois a gente vai para o conjunto estatísticos, que é o que eu trabalho geralmente, e aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, beleza? Então eu vou cortar aqui já para o Roda Viva e a gente já vai começar a ouvir o próprio Abel Ferreira. Queria voltar um pouquinho mais um aspecto que vocês, né, citam muito no livro. Falo vocês porque é você junto com a sua comissão técnica, né, certo, que escrevem um livro sobre a preparação para os jogos e o estudo dos adversários. Eu achei muito interessante isso. O PVC já citou aqui um que eu achei também sensacional, que além das partidas que vocês assistem, por exemplo, contra o River Plate, vocês compraram o livro do Gadiardo para estudar e saber como ele reagiria, né, quando saiu em desvantagem ao perder o primeiro jogo. Bom, com 4 títulos e 8 finais disputadas, você teve vários confrontos, às vezes contra equipes que eram favoritas ou consideradas. Qual desses que te deu mais trabalho para você e para a sua equipe para preparar ou para estudar o adversário? Ou deu mais trabalho, ou trouxe mais preocupação, ou te deu mais prazer? Depois de todo o trabalho, poxa, conseguimos. Foi o Flamengo de Gabi Arrascaeta, foi o Santos de Marinho Soteldo, foi o Grêmio do Renato, foi o River do Gadiardo. Qual foi? Se você puder contar algum bastidor, acho que é interessante. Olha, primeiro dizer-te que nós, comissão técnica, devoramos o adversário, mas aos nossos jogadores passamos 2, 3 ideias. Se lhe perguntarem agora, eles vão dizer, o professor nem mostra o adversário. Eu digo-lhe 3, 4 coisas só. Agora, há determinados jogos que quando eu sinto que eles têm que perceber mais, porque eu não gosto que o jogador enche a cabeça de muita informação. Eu quero que ele perceba primeiro que tem que fazer aquilo que sabe. Quando eu sei que ele sabe fazer aquilo que tem que ver com as características dele, então eu acrescento mais um bocadinho de informação. Olha, vais apanhar um adversário que vai fazer isto ou vai-me fazer aquilo. Eu passo mais informação ao adversário, porque isto também é desgaste mental. Então eu só passo a informação necessária e, por norma, eu faço aos jogadores aquilo que me acontecia a mim quando eu via um filme. Chegava ao final de um filme e fazia uma pergunta assim, então, o filme, gostaste? Gostei. Então, conta-me lá. E ficava 2, 3 ideias. E quando ela se casou? E quando ele fez o golo? Quer dizer, quando nós saímos de um filme, e eu te pergunto a ti, Abel, olha, o que é que tu achaste do filme? Tu vais, mas o que é que te ficou? Num filme de 1h30 ficam-te 3 ideias. É o que eu passo aos meus jogadores, 3 ideias. 70% e 30% vocês falam no livro. 70% está no livro. A sua equipe, e agora, 30% eu vejo muito, e os meus treinadores, e a minha equipe técnica, muito, nós aí vemos o adversário de fio a pavio. Agora os jogadores, não. Eles se perguntaram agora, dizem, ele quase não mostra. Agora há determinados jogos que nós temos que mostrar quando o adversário faz coisas diferentes. Quando o adversário faz coisas diferentes, eu tenho que mostrar aos jogadores, olha, nós normalmente estamos habituados a apanhar este 4-3-3, vocês já sabem, não vou estar a repetir a mesma coisa 2 em 2 dias. Que é outro, nós jogamos 2 em 2 dias, eu vou ali massacrar. 2 dias, massacre. Mas a informação chega a uma altura que já nem me ouvem, então tem que haver este equilíbrio. Agora, houve um jogo que nos deu, não foi só um, foram
O Atlético do Galo, Mineiro, do Hulk também. o Atlético Mineiro em casa e lá foi um jogo que nos deu toda a gente dizia eles é que vão ganhar, eles é que vão ganhar, eles é que vão ganhar. Eu deixo-os dizer isso e depois ainda metia mais. Estão a ver o que é que eles andam todos a dizer? Ganhar porquê? Porque gastaram isto, investiram isto, certo? Há coisas em que eles são melhores. Nos 4 fatores de rendimento, há uma em que eles são melhores. Mas nas outras 3 nós somos melhores. É o que eu penso. Numa eles são melhores, mas nas outras 3 nós somos melhores. E contra o River, sobretudo da parte tática lá contra o River, o jogo de lá. Cá foi daqueles jogos que vão ficar para a história, que eu já vos disse que eu disse, eu já não consigo fazer nada. É nada. Na segunda parte eu não consigo fazer nada. Agora o jogo do River lá, nós temos que fazer ali uma alteração tática diferente para reconhecer esse poderio que tinha o River e acabamos por... Mas também tem aí outras que nós fizemos e deu torto. Eu falo de outras que deram torto. Que deram errado também. O Então. importante é que eu acredito. Tu tens que saber, não, é isto que eu acredito. E depois vai dar certo ou errado. É muito fácil depois no final os jornalistas dizer pois é, porque é que ele tirou aquele, meteu o outro. No final é fácil. Isso aí no final, até eu digo, porquê que eu fiz aquilo? Mas tens que decidir. Aí tem um ponto importante. Primeiro, há de se convir que o Abel é um cara carismático, né, para comunicar. Então, esse é o primeiro ponto. Isso facilita demais, é importantíssimo para treinador, para quem é líder mesmo, né, ele ter um papel mais carismático de fato, e não é nenhum demérito ou nenhuma crítica, muito pelo contrário, ele é muito competente e tem um plus, tem um a mais de ser carismático também. Para além disso, cabe algumas informações que eu acho que são importantíssimas, que vão estar presente na fala dele, tá? Aí, de vez em quando eu vou olhar para baixo aqui pro celular para eu pegar os pontinhos que eu coloquei para comentar aqui com vocês. A primeira coisa que eu acho importante está relacionada diretamente a isso que ele falou. A gente está num calendário brasileiro, principalmente, o calendário brasileiro já é ruim de maneira geral, a gente já discutiu isso no canal, mas principalmente em decorrência da pandemia, onde os principais clubes que têm o calendário cheio, como é o caso do Palmeiras, jogam de 2 em 2 dias, basicamente. Então, assim, é muito difícil você conseguir treinar, porque você acaba tendo muito que recuperar, gastar muito tempo de recuperação e pouco tempo de preparo. Poucas equipes vão ter a semana cheia, né? E isso, obviamente, vai interferir diretamente no rendimento, na performance do atleta ali em campo, tá? E outra coisa, a gente às vezes fala muito dessa questão do desgaste físico, né? Então, a viagem, os jogos em sequência ou algo do tipo, mas o ponto que ele colocou é muito importante, que é o desgaste mental, de fato. Então, assim, quanto que eu vou sobrecarregar esses meus jogadores de informação para conseguir o resultado? Eu consigo passar a mesma quantidade de forma mais organizada, mais sistematizada? Isso é importante, porque você consegue passar para o jogador sem ter sobrecarga, sem você deixar essa relação maçante entre treinador e jogador, entre comissão técnica e jogadores. É muito importante tomar esses cuidados e ter essa preparação. O Palmeiras é uma equipe que se prepara muito para os jogos, mas sabe a função de cada um dentro desse preparo, e isso fica nítido principalmente nos jogos e na forma como o Palmeiras vai se adequando. E nesse sentido, eu vou compartilhar com vocês um estudo, ou uma série de estudos que eu já faço já há algum tempo com estatísticas relacionadas a futebol, e vou trocar uma ideia com vocês sobre o Palmeiras nesse campeonato até o jogo de ontem do dia 10, tá? Então esses dados estão atualizados até o dia 10 do 10, confronto ontem contra o Atlético Goianiense, beleza? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E temos o Palmeiras no Brasileirão. O Palmeiras no Brasileirão tem, e aí eu vou te explicar cada um desses pontos para vocês, né, com mais tranquilidade. A gente roda uma estatística chamada regressão linear múltipla, e nessa regressão linear múltipla ele me dá um grau de associação, que é esse primeiro, ou seja, o quanto eu olhar os dados técnicos, chute, passe, bloqueio, desarme, defesa do goleiro, uma série de dados técnicos, o quanto está relacionado diretamente com o resultado, quanto está associado, tá bom? Essa é a primeira parte. O R quadrado, que é esse R2, que é a segunda linha que vai estar ali, ele vai estar relacionado ao grau de explicação, ou seja, um eu estou associado, o outro isso vai variando em conjunto. Então,
Pô, o Palmeiras perdeu, o Palmeiras ganhou, o Palmeiras empatou. A gente vai sempre pelo saldo, tá? Na tentativa de explicar o saldo. Nessa variação, o quanto que meus dados variando também explicam, tá? Então, um é quanto está associado, o outro é quanto ele vai acompanhando a variação, tá? E o terceiro, esse ajustado, é para indicar se todas as variáveis de fato estão ajudando na explicação, se você não está colocando muita coisa ali no meio que não serve de nada, tá? Então, nesse cenário, a gente tem com os dados técnicos, tá? E aí eu não vou entrar no critério total, mas a gente vai mostrar mais à frente quais são os dados que estão relacionados. A gente tem um grau de associação de 84,8%. O que isso quer dizer? Que os dados técnicos do Palmeiras, ou seja, a forma como o Palmeiras joga, explica o resultado do Palmeiras. Então, olhar para a equipe do Palmeiras é olhar para uma equipe tão bem organizada que a forma como essa equipe joga está associada diretamente ao resultado. Não é uma equipe que vai oscilar muito na forma de jogar e quando oscila o resultado. Tá? Então, uma coisa está diretamente associada à outra. Também, quase 72%, ele vai explicar esse tipo de diferença. O que eu estou chamando de diferença? Pô, o Palmeiras perdeu. Beleza, o Palmeiras perdeu. Quais são os fatores? Ocorreu uma mudança da forma como essa equipe jogou? Provavelmente sim. Os dados vão ser sensíveis a essa forma que a equipe está jogando e essa mudança. E isso é importante entender. Muitas equipes a gente consegue olhar e ter tanta diferença no padrão de jogo que os dados não explicam. O Palmeiras não. O Palmeiras ele tem uma continuidade de trabalho tão bem feita que ele permite com que os dados que a gente esteja observando, chute, passe, os dados de defesa, desarme, própria defesa do goleiro, interceptação, todos esses dados permitem que você entenda a equipe e entenda as oscilações dessa equipe, tá bom? E aí, esse valor de 63, como ele já é próximo do 72, isso quer dizer que a gente não está pegando variável que não precisa. Pelo contrário, a gente está pegando só as principais variáveis. Nessa linha, pessoal, a gente vai para o que é de fato importante. Então, o que é muito importante para a equipe do Palmeiras? Muito importante para a equipe do Palmeiras é converter os chutes em gol. Então, esse é o primeiro ponto. A equipe do Palmeiras é uma equipe que converte muito chute em gol e, principalmente, este é o critério mais importante. O Palmeiras vai ter uma dificuldade muito grande nos jogos que ele não conseguir converter. Iago, isso é normal para todo mundo? Mas é muito importante identificar, primeiro, que há uma conversão alta e, segundo, que esse critério é extremamente importante. Por quê? Porque isso vai depender e vai influenciar diretamente no número de chutes. Então, por exemplo, a equipe do Palmeiras, por ser uma equipe que converte muito chute em gol, precisa de menos chutes para converter. Ou seja, nas partidas mais difíceis, onde ela vai conseguir um número total de chutes menor do que o comum, ela consegue ainda converter gols. Outras equipes nem isso conseguem, tá? Principalmente aquelas equipes da parte de baixo, onde vai ter um número de chutes na média, ou um pouco acima, um pouco abaixo, mas não vai conseguir converter esses chutes numa situação para gol, tá bom? Além disso, o bloqueio em relação ao chute do adversário, ou seja, o quanto eu evito que o meu adversário faça o gol. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu vou evitar através do bloqueio, ou seja, através de uma ação onde o jogador de linha vai bloquear o chute. Então, a gente está falando de um posicionamento de defesa da equipe do Palmeiras que permite com que os jogadores de defesa fiquem à frente da linha da bola no momento da finalização. Isso faz com que as equipes adversárias, ao finalizar, finalizem em cima dos jogadores do Palmeiras, ou se vai na direção do gol, a gente vai chegar a isso mais à frente, ocorra a defesa do Everton. Então, assim, é muito difícil marcar gol no Palmeiras, justamente pela capacidade de bloqueio que eles vão ter e também pela capacidade de defesa que eles vão ter a partir das bolas que não são bloqueadas também. E um ponto importante, nos jogos do Palmeiras, quanto mais desarmes corretos, melhor. O que isso vai querer dizer para a gente? Justamente que essa equipe tem uma capacidade de recuperar a bola e recuperar a bola numa situação que eu digo, tanto de relação com a bola, ou seja, eu recuperei a bola e dei sequência, eu recuperei a bola e a estruturação de espaço
numa zona de campo que seja muito interessante para eu prosseguir, e eu recuperei a bola, possibilitando, primeiro, o entendimento correto, o desarme certo. Então, eu tive uma leitura do meu adversário, recuperei a bola, quanto também a possibilidade de comunicação na ação, ou seja, de conseguir identificar, depois da recuperação, possíveis caminhos, ou seja, manter a posse de bola com a minha equipe, tá bom? Então, esses são os critérios muito importantes. Esses são os 3 que você olhar no jogo do Palmeiras e tiver os 3 caminhando bem, há uma tendência muito grande do Palmeiras vencer essa partida, tá bom? E aí, obviamente, quanto mais isso tiver, maior saldo de gols dessa partida, tá bom? E quais são os critérios que são importantes, complementares ao de cima? Chute em relação a passe, ou seja, o quanto eu consigo converter meus passes em finalização. Então, esse é um ponto importante. O Palmeiras não vai ser uma equipe que vai ficar muito com a posse da bola sem finalizar. Então, ele vai conseguir converter esses passes em chute. Esse é um ponto importante. Outro ponto também relacionado a passe. Passe para o meio-campo. O Palmeiras é uma equipe que consegue trocar essa bola no meio-campo com qualidade. Então, tendo um número mais elevado, isso é complementar, ele não é essencial, você tende a ter uma linha mais alta de passe, um número mais alto de passe, e isso faz com que o Palmeiras também tenha mais chance de vitória. Como a gente falou, se bloquear o chute já era bom, se a partir do momento que a bola não vai ser bloqueada, você tem um goleiro que consiga evitar o gol, é excelente. Isso faz com que você não tome, e obviamente isso auxilia no saldo, né? Você acaba não tomando gol, teu saldo não vai caindo. Então isso já facilita. E aí, a recuperação de bola pela ação do adversário, com um sentido negativo, né, numericamente falando. Basicamente, o que ele está colocando há formas corretas de se recuperar a bola. Então, assim, não são todas as recuperações do Palmeiras, por exemplo, interceptação ou bloqueio mesmo, que geram uma ação subsequente correta. Então, por isso que o desarme correto, certo, é importante. Porque eu retiro a bola do adversário e dou sequência. Quando você tem uma ação que ela não tem uma sequência, ou você retorna a bola para o adversário, ou você gera uma paralisação, lateral, escanteio, ou algo do tipo, você tem uma dificuldade maior e os números vão mostrando isso também, tá? Então, esse é um primeiro cenário. Para além de tudo isso, pessoal, vamos fazer um comparativo entre Palmeiras e Internacional, os 2 primeiros hoje, do Campeonato Brasileiro, e vamos dar uma olhada neste gráfico de radar. Então, primeira observação de tudo isso, que é muito importante. A primeira observação é a mais óbvia, né? Como a gente está falando das 2 primeiras equipes, a gente está falando num conjunto onde as equipes fazem mais do que o adversário, do que os adversários em sua média. Então, essa é a média do Palmeiras, a média do Internacional, a gente normalizou os dados. Ou seja, o Palmeiras faz mais, o Inter também faz mais do que a maioria dos adversários. Onde o Palmeiras leva uma vantagem, ele gera mais chute, tanto de dentro da área quanto de fora da área, e tem uma maior conversão dos passes para os chutes. Então, essa vantagem, vou até colocar, ver se eu consigo colocar aqui para vocês, um laserzinho, acho que eu consigo. Apontador de laser, consigo. Essa parte aqui do gráfico, ela leva uma vantagem muito grande. Por quê? Porque a diferença aqui em cima de chute convertido para gol, né, esse gol para chute, o Inter é o melhor do campeonato. Mas tem um detalhe muito importante, a diferença não é grande. A diferença não é grande de fato. O grande ponto vai estar aqui. Como o Palmeiras tem uma maior finalização do que o adversário, do que o Inter nesse caso, né, no comparativo, o Palmeiras consegue converter no sentido de ter um maior número de gols do que o Inter, justamente pela capacidade que ele tem de criar finalização. Ele cria mais, converte um pouquinho menos, de fato, mas ele cria o suficiente para converter mais gols, para ter mais gols do que o Inter. E essa questão aqui é muito importante. Ou seja, eu mantenho a posse? Mantenho a posse. Não são as equipes que mais mantêm posse, tá? E não tem nenhum problema em não manter. Mas são uma das equipes, e o Palmeiras é a equipe que mais consegue converter esses passes criados em finalização, tá? E isso é muito importante, mas muito importante, justamente porque você tem a capacidade de finalizar. A gente já falou isso algumas vezes aqui no canal sobre a questão do jogo de futebol ser um jogo de conversão. Você converte uma ação em outra.
o Palmeiras consegue converter de fato os passes em finalização, a finalização em gol. Então, é uma equipe muito eficiente. Essa equipe começa no desarme, ela começa numa organização defensiva, ou seja, tudo que a gente viu ontem faz sentido numericamente, e a gente traz um perfil onde a equipe do Palmeiras consegue ser cirúrgica trabalhando a bola, ela consegue ser muito eficiente, e isso faz com que a gente tenha uma equipe muito bem organizada e que é difícil de ser vencida, tá bom? Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. É um perfil novo de vídeo aqui do canal. A gente vai ter alguns na semana que vem de Corinthians e Flamengo, último dia, né, final da Copa do Brasil. A gente vai ter 2 vídeos, um do Corinthians e um do Flamengo, na semana que vem, também nessa linha. Deixa seu comentário. Ficou com alguma dúvida, algum ponto? Aqui embaixo para a gente trocar uma ideia também. Combinado? Um grande abraço a todos e valeu!